Continuando, então, a história da Davy antes de escrever o livro, né? Então, ela diz: meu marido estava entrando em uma nova fase de vida, preparando para deixar a liderança da igreja local e concentrar-se no ministério às nações. Enquanto esta nova fase ganhava forma, à medida que dávamos os passos necessários para encerrar o trabalho pastoral, comecei a pensar cada vez mais em mentorar pessoas em minha casa. Então, 3 meses antes, deixando o pastorado, foi internado com um problema cardíaco genético. É uma cirurgia cardiovascular, foi marcada para agosto de 2001. Encontrava-me mais uma vez diante da incerteza. Nessa época, foi colocada à venda uma residência histórica que ficava do outro lado da rua. E Larry, meu esposo, visitou a casa enquanto eu estava fora, dando palestras, e me telefonou logo em seguida. Todo empolgado, disse-me que com certeza eu ia querer vender nossa casa e comprar essa residência histórica, 2 vezes maior do que a nossa. Surpreendentemente, não me encantou a ideia de morar em uma casa antiga com 750 metros quadrados. Embora eu não quisesse morar na mansão, certo dia, quando voltava do hospital, vi alguém na entrada da garagem daquela residência magnífica, olhando para ela. Dentro do meu carro, deixei escapar: saia da minha entrada. Tempos depois, ainda preocupada com a saúde de Larry, terminei uma oração dizendo: a propósito, Senhor, por que não quero morar naquela casa, mas também não quero que ninguém a compre? Então você vê a intimidade dela com Deus, né? Ela conversa com Deus a respeito disso que ela sentiu. De modo bastante claro, o Senhor respondeu: 20 anos atrás, eu lhe dei o sonho de mentorar mulheres na administração criativa do lar e em aptidões relacionais básicas. Aquela não é a sua casa, é o seu sonho realizado, é a sua mansão mentorial. Então a gente vê que Deus disse para ela que foi Ele que deu o sonho para ela. Então o que nós entendemos aqui, isso é bíblico. A boa dádiva que está dentro da gente é o próprio Deus que nos dá sonho. Quando nós estamos conectados com Deus, os nossos pensamentos automaticamente são os do Senhor. Começou nossa busca por uma forma de comprar essa mansão. Embora Larry tivesse inteiramente de acordo, deparamos com obstáculos tremendos quando iniciamos o processo de adquirir essa casa sem vender a nossa. Perseveramos na oração, enquanto eu ouvia a voz do Espírito Santo dizer repetidamente: continue a pedir, continue a bater, continue a buscar. Algumas portas se fechavam e outras se abriam apenas o suficiente para manter viva nossa visão. Então são aqueles pequenos sinais que Deus de vez em quando derrama para você entender que tem que continuar. E daí vem tempestade, vem porta fechada, e isso aí não é o suficiente para você parar. Por quê? Porque tem aquela vozinha do Espírito Santo que pede para você continuar. Reflita aí que Deus está querendo falar com alguém. Durante esse período, Deus começou a derramar revelação em meu coração para o conceito da mansão mentorial. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia nem mesmo fazer compras. Entendi o propósito desse projeto. Com uma força convergente, o plano ficou absolutamente claro. Seria um centro em que a mentalidade das mulheres, invadida pelo feminismo, seria restaurada no plumo da verdade bíblica, por meio de cursos intensivos de 4 dias de experiência do lar. Eu seria como uma mãe para as participantes e comecei a formar a equipe necessária. Convidei Mary, profissional da educação, e inúmeras voluntárias colaboraram comigo durante muitos anos. Ela tinha uma equipe, né? Mary elaborou o curso que ministraríamos e eu complementei o primeiro material que se tornou um manual de mentoria doméstica, apresentado em um fichário. Ainda não tinha condições de comprar a residência, sabia, porém, que os recursos estavam em algum lugar, só precisávamos encontrá-los. As palavras de Mateus 7,7: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam a porta e será aberta. Pulsava em meu espírito dia e noite. Na mesma proporção da residência, a forte promessa ressoava. A mesma proporção da resistência.
A forte promessa ressoava: continue a pedir, continue a procurar, continue a bater. Durante meses, essa diretiva foi minha única fonte de esperança. Ela estava vendo alguma coisa? Não. Ela estava ouvindo a voz do Espírito Santo. Resolvemos vender um terreno da família em janeiro de 2002. Finalmente demos o passo de fé e fizemos a oferta oficial da compra da mansão histórica, mas com um valor bem inferior àquele que o proprietário havia pedido inicialmente. Fui ainda mais longe e pedi que ele doasse todos os móveis e antiguidades da casa. Para nosso espanto, a resposta foi sim. Alguém tem dúvida que é algo sobrenatural que aconteceu aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou continuar lendo no próximo vídeo, tá, meninas?